Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso em vídeo de Java. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor. E na aula passada a gente começou a ver as primeiras estruturas de controle vendo as condicionais simples e compostas. Agora a gente vai partir para as estruturas condicionais, parte 2, vendo as estruturas encadeadas e as de múltipla escolha. Pois é, pequeno gafanhoto, na última aula do curso de Java eu prometi algumas coisas. Ficaram algumas coisas em aberto, não ficaram? Não sei se você lembra, mas eu fiquei devendo uma coisa. Eu fiquei devendo a resolução daquele exercício lá das idades, da galera que vota ou da galera que não vota, dependendo da faixa. Eu tenho lá, apenas relembrando, as idades abaixo de 16, que ninguém vota, não se pode votar no Brasil. Eu tenho também as idades entre 16 e 18, incluindo o 16, onde eu tenho o voto opcional. Eu também tenho o voto opcional com idades acima de 70. E eu tenho também aquela faixa que vai de 18 e 70, incluindo os dois lados, tanto 18 quanto 70, tá com maior igual e menor igual ali, onde o voto é obrigatório no Brasil. E aí a gente já vai de cara para essa, cara, sem conversa. Você deve se lembrar muito bem, na aula passada a gente viu as estruturas condicionais simples e as compostas. Agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou encadear essas estruturas simples e compostas, eu posso encadear as duas, eu vou ligar uma na outra para eu ter um melhor resultado. Vamos ver isso funcionando, você vai entender. Vou fazer direto com fluxograma. Então, vamos conhecer as estruturas condicionais encadeadas. E vamos logo de cara resolver esse problema. Vamos começar o nosso fluxograma com o início dele. Agora eu vou ler o ano de nascimento. Depois eu vou calcular a idade. Isso a gente fez já na aula passada, né? 2015 menos o ano de nascimento. Para o caso desse programa, né? Que está sendo feito em 2015. Caso você esteja fazendo no ano posterior, coloque o ano atual ali no seu fluxograma. E aí nós vamos para as faixas. Eu vou colocar aqui a linha de faixas para facilitar a sua vida. Aqui é o seguinte, a primeira faixa que a gente vai testar é essa aqui, entre 0 e 16. Como eu faço isso? Vou botar uma estrutura condicional composta. Se a idade for menor do que 16, e aí eu tenho o sim e o não. Sendo menor que 16, o que acontece? A pessoa não vota. Então, eu vou escrever na tela, não vota. Simples assim. Caso ele vá para o não, isso é, caso ele vá para o lado direito, eu vou testar a segunda faixa, que é composta de duas partes. Uma parte entre 16 e 18, e outra parte acima dos 70. Como eu vou fazer isso? Eu faço uma condição utilizando operadores lógicos e relacionais. Dessa maneira, se a idade estiver entre 16 e 18 ou acima de 70, perceba aqui que no fluxograma eu posso representar dessa maneira, não tem problema nenhum. O problema é quando a gente vai para o pseudocódigo. Então eu tenho o lado sim e o lado não também. Caso ele esteja nessas duas faixas, é a faixa do opcional, tanto para um quanto para outro. Então, se for para o lado sim, a opcional. Se for para o lado não, eu poderia até testar se ela está entre 18 e 70. Só que não tem necessidade, porque olha só, eu já risquei todos. Se ele não está abaixo de 16, entre 16 e 18 ou acima de 70, obviamente, ele já está na faixa dos obrigatórios. Então, eu posso colocar aqui direto obrigatório sem problema nenhum. Perceba aí que eu abri duas estruturas condicionais. Eu abri uma e abri duas. Então, eu vou ter que fechar essas duas, começando pela de dentro. Então, eu vou fechar de dentro, então ali seria um fim C, e eu vou ter que fechar de fora, que é outro fim C. Perceba aqui que eu coloquei uma dentro da outra. Essa condicional aqui está dentro de uma condicional maior. É por isso que se chama estrutura condicional composta encadeada. Feito isso, vamos finalizar o nosso programa com o fim. Ficou mais fácil agora que eu posso rabiscar na tela, né? Ficou meio caótico, meio feio, mas fica mais fácil. É como se fosse um professor escrevendo no quadro mesmo. Eu achei isso bem legal. Então, eu volto a dizer o que eu sempre digo. Caso você tenha se enrolado com qualquer uma das partes da explicação, volta o vídeo, assiste de novo, porque aí é que você vai entender. Se você entendeu direitinho, vamos passar para o próximo passo, que é jogar esse fluxograma para pseudocódigo. E aí, eu não vou poder utilizar mais essa nomenclatura do menor ou igual junto com a variável e tudo mais. Eu vou ter que utilizar os operadores corretamente. Partindo para frente, vou colocar aqui o nosso fluxograma na lateral e vamos escrever o código em Portugal. Vamos começar pelo início, depois eu vou ler o nascimento e logo de cara eu vou calcular a idade.
que é 2015 menos o nascimento. Logo em seguida, eu vou testar se o i é menor do que 16. Então, se i menor que 16, então, segue o lado sim, ó, não vota. Ele vai escrever não vota. Caso contrário, isso é, se não, vai para o lado não. Eu vou ter outro se, percebe ali? Então, eu vou ter, se a idade for maior ou igual a 16 e menor que 18, isso é, se ele estiver entre 16 e 18, percebe a minha fala? Ou então, se a idade for maior do que 70, perceba o uso dos parênteses, eles são importantíssimos. Se isso for verdade, então ele é o voto opcional. Caso contrário, ele é o voto obrigatório. Embaixo eu tenho a bolinha, fim de C, outra bolinha, fim de C e o fim do algoritmo. Perceba uma coisa importante. Esse escreva aqui, que é o escreva para obrigatório, ele só vai executar se essa condição der falsa e essa condição também der falso. Sem isso ocorrer, não é possível chegar a esse comando. Por isso, as estruturas estão encadeadas de forma lógica. Ficou claro? Vamos ver o exemplo em Java utilizando o modo texto. Para passar isso para Java, a gente vai precisar de um pouquinho mais de espaço e vamos lá. Vamos ler o nascimento utilizando a classe Scanner. Em seguida, vou calcular a idade, 2015 menos o ano de nascimento. Depois eu vou logo para a estrutura condicional. Se i menor que 16, então vira if i menor que 16, o então abre o bloco. Escreva não vota, vira system out print não vota. E aí eu tenho se não, então eu tenho que fechar o bloco, else abre bloco. Dentro desse bloco, eu tenho se. Então, if i maior ou igual a 16 e, lembrando que o e no Java é e comercial e o ou são duas barras em pé. Pelo amor de Deus, nunca chame isso de símbolo de pause. Eu sou capaz de bater em você. Então, escreva opcional, tem um se não, fecha o bloco, se não, abre bloco. Escreva obrigatório, fim C, eu vou fechar o bloco uma vez, outro fim C, vou fechar o bloco mais uma vez. Confuso esse negócio de abre bloco, fecha bloco, abre bloco, fecha bloco. Concordo contigo, é complicado, mas você só vai aprender como? Treinando. Vamos abrir o NetBeans. E eu vou fazer um negócio diferente aqui. Aqui eu fiz utilizando a classe Scanner. Eu já vou direto utilizar o Swing. Então, geralmente a gente deixa o exercício de Swing para o final da aula. Agora eu trouxe ela para o início. Vamos variar um pouco. Eu não gosto de ficar muito na mesmice, não. Esse exercício a gente vai fazer ficar bonito. Ele já está fazendo a gente sofrer já há um tempo, desde a época do operador ternário. Então, vale a pena dar uma caprichada nele. Vamos lá, vamos abrir o nosso NetBeans. Provavelmente a tua máquina ela já começa a ficar um pouco mais lenta, né? Com a quantidade de projetos que você está tendo. Eu esvazio, né? Se você já percebeu, mas eu salvo todos os projetos. Se você quiser salvar os seus projetos, vai lá no teu sistema de arquivos, né? O teu Explorer ou o teu Finder, ou que seja lá o que for. Vai lá nos seus documentos, vai ter NetBeans Projects e aqui você vai salvar todas as pastas. Então, a cada aula eu pego essas pastas, jogo para outro lugar, né? E deixo ela vazia para que a aula fique mais limpa. Eu não vou ficar acumulando arquivos aqui, depois eu vou ficar perdido. Então, vamos criar um projeto novo. Esse vai ser usado Swing. Então, eu vou desmarcar minha classe principal. Ela vai se chamar votação sem ser cedilha e sem tio, Swing. Clique em finalizar. Ele criou o meu sistema de pastas. Eu tenho que criar a minha classe Swing. Então, eu venho aqui, venho como Swing, JFrame. Próximo, vamos dar tela voto e o meu pacote vai se chamar curso em vídeo.voto. Tudo em minúsculas, nome de pacote. Finalizar, ele vai criar o meu objeto JFrame aqui e vamos criar dentro desse JFrame um label. Vai ser receita, né? Um campo de texto. Nós vamos precisar de 3 kg de cebola, um botão e um label para o resultado. Lembrando que a gente vai ter uma aula mais para frente onde eu vou ensinar a usar alguns controles adicionais. Estou pensando em fazer essa aula, essa próxima, para a gente não ficar preso a campo de texto. Eu quero usar outros componentes com vocês. Então vamos pensar ainda. Vamos editar o texto, que é o ano de nascimento. Vamos zerar isso daqui.
né? Editei o texto, apaguei. Vou aumentar de novo, porque ele diminui a caixa. Vamos dar um nome para essa caixa. Vai ser txt-ano. Vai ter um botão, onde eu vou escrever dentro, posso votar, que eu posso botar acento, posso fazer o que eu quiser. Mas quando eu for colocar o nome da variável, eu vou chamar de btn voto. E aqui, vamos mostrar o resultado. Vou chamar de LBLR, de resultado. Pode dar o nome que você quiser. Lembrando, nome de objetos começam sempre com letras minúsculas. Vamos programar o método do botão voto. Então, evento, action performed. Ele vai criar o método aqui do btn voto action performed, que é o clique nele. E nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar o ano, que é inteiro, né? Que vai estar lá em txt-ano. Então, eu vou get text dele para pegar o texto, só que eu vou ter que converter, né? Você se lembra muito bem, para inteiro. ParseInt da classe integer. Agora, tudo bem. Para calcular a idade, eu vou fazer 2015 menos o ano de nascimento e já vamos para os testes. Se a idade for menor do que 16, então eu já posso escrever na tela lblr.setText para configurar o texto para não vota. Se não, abre bloco, eu vou ter outro if. Se, aí abre e fecha parênteses. Se, eu tenho a primeira parte, a idade for maior ou igual a 16 e a idade for menor do que 18, ou então a segunda parte, a idade for maior do que 70, é sinal de que o voto é opcional. Então, dei Enter, ele já fechou o bloco. Então, lblr.setText, voto opcional. Se não, abre chave, dá Enter, lblr.setText, voto obrigatório. Já está aqui a minha estrutura toda. Lembrando, ó, clica para você ver onde fecha o bloco. Esse bloco fecha esse. Esse aqui fecha esse daqui. E esse daqui vai fechar o código do meu evento. Executando, a primeira vez ele vai perguntar qual a minha classe. É essa daqui. OK. Ele vai mostrar a tela. E dentro dessa tela eu vou botar lá, ano de nascimento, 2000. 2000, não vota. Em 1997, o voto é obrigatório. 1999, o voto é opcional. Se o cara nasceu em 1900, também é opcional. Se foi 1978, voto é obrigatório. E aí, gostou? Eu tenho uma sugestão para você. Cria um novo label aqui dentro para mostrar a idade da pessoa, porque ficou confuso. Eu não sei se é opcional por quê, qual a idade que eu tenho. Então, manda aparecer lá, isso é tarefa para você, não é para mim. Bota para trabalhar. Você já está evoluindo na linguagem. Então, bota a mão na massa, qualquer coisa, o resultado está no site do Curso em Vídeo. E eu tenho que mostrar uma coisa para você. Existe uma outra maneira de escrever essa mesma estrutura um pouquinho mais simplificada. Vamos lá. Aqui é o seguinte, sempre que eu tiver estruturas encadeadas, eu posso deixar de abrir esse bloco, juntar o if aqui, isso é, eu boto else if, abro o bloco, fecho, vou jogar o else aqui, abro e fecho. E eu posso fechar somente uma vez. Então é o seguinte, se o i for menor do que 16, ele faz isso. Se não, se for isso, ele faz voto opcional. Se não, ainda posso ser explícito. Se a idade for maior ou igual a 70, o voto é obrigatório. Eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Eu posso utilizar a instrução composta else if. Beleza? Quanto mais else if você utilizar, você vai ver que a estrutura vai ficar mais fácil e eu vou precisar fechar somente uma vez. Faça seus testes em casa,
treine o else if, ele é bem legal. A gente mais pra frente vai ver alguns outros exemplos disso. E aí você deve estar pensando, nossa, Guanabara, então acabaram as estruturas condicionais, acabou a aula? Não, eu tenho mais uma estrutura que existe, que é a estrutura switch, que é a estrutura escolha, que é mais uma estrutura condicional, é a última que a gente vai ver antes de partir para as estruturas de repetição, que também são estruturas de controle. A estrutura que a gente vai ver agora é a condição de múltipla escolha. Ela serve para quando eu quero testar uma única expressão e múltiplos valores dela. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, aqui, vamos começar um programa e vamos ler a quantidade de pernas de um determinado ser. E eu vou verificar quantas pernas ele vai ter. Eu boto somente pernas, eu boto uma expressão dentro de um losango, e aqui, em vez de sair para um lado e para o outro, eu gero uma cascata de valores. Então eu tenho lá uma perna, 2 pernas, 4 pernas, 6 ou 8, ou uma outra quantidade de pernas. Então é o seguinte, se por acaso eu li quantas pernas tem, se for uma só, a variável tipo vai receber saci. A criatividade não estava muito boa, mas vai melhorar ou piorar. Caso sejam 2 pernas, o tipo vai ser bípede. Se for 4 pernas, o tipo é quadrúpede. Se for 6 ou 8, o tipo é aranha. E se for outro, caso tenha qualquer outro valor que não seja 1, 2, 4, 6 e 8, ele vai ser do tipo ET. Viu? Eu disse que ia piorar. Percebe o seguinte, eu vou mostrar o código para você. Vamos para a tela. Percebe que o valor 7 não está incluído aí? Então 6,8 não significa de 6 a 8 não. Significa que é 6 ou 8. Eu não estou dizendo 6, 7, 8. Se eu quisesse 6, 7, 8, eu ia ter que botar 6,7,8. Beleza? Depois de atribuir o tipo, eu vou juntar tudo em pequenos terminadores. São esses terminadores que vão se juntar e seguir o fluxo natural do fluxograma e vai mostrar a variável tipo e encerrar o programa. Ficou claro? Então você vai ler quantas pernas tem. Se for 1, 2, 4, 6, 8, ele vai mostrar alguma coisa. Se não, ele vai mostrar que é ET, porque não existe coisa com 7 patas. É lá, cara, não vai ver meu exemplo. Você entendeu, não entendeu? Vamos ver como é que se faz isso em algoritmo. Partindo para o pseudocódigo, vamos jogar ele ali do lado e vamos escrever nosso código. Começou meu programa, início. Vou ler a quantidade de pernas, então leia pernas. Para testar a quantidade de pernas com o losango, quando o losango sai 2 faixas para o lado, eu uso se. Quando sai somente uma cascata de valores, eu uso o escolha. Então, escolha pernas. Caso a quantidade de pernas seja 1, isso é, caso 1, tipo recebe saci. Caso 2, tipo recebe bípede. Caso 4, tipo recebe quadrúpede. Caso 6 ou 8, tipo recebe aranha. Outro caso, tipo recebe ET. Termina o escolha e, por fim, escreve o tipo na tela. Fim do algoritmo. Você escreveu bastante, mas é molezinha, né? Vamos ver como é que a gente escreveria isso em Java. Tem um pequeno detalhe no Java. Presta atenção que tem aquelas bolinhas, não tem? Aquelas bolinhas sempre vão desviar para o final, correto? No Java tem uma instrução para essa bolinha. Então perceba ali que na lateral direita, depois de cada caso, tem uma bolinha, certo? Cada uma dessas bolinhas vai virar um comando break. E você precisa lembrar disso quando for usar no Java. Então, vamos lá. É assim que vai funcionar. Começando pela declaração, então eu vou ler a quantidade de pernas. Então, usei um nextInt lá da classe scanner. Eu também vou ter que declarar a variável tipo, que vai ser string, vai ser um objeto de string, né? O escolha pernas vai virar switch pernas. E você sabe o que significa switch? Não? Quarto com banheiro. Switch. Logo em seguida, vamos ao caso 1, que vai virar case 1, 2 pontos. Eu vou fazer tipo recebe saci. E lembre-se, eu tenho aquela bolinha. Cada bolinha vai virar um break. Esse break não existe no algoritmo, mas vai existir no Java. Case 2, o tipo é bípede e, em seguida, break. Caso 4, o tipo é quadrúpede, mais uma vez, break. Caso seja 6 ou 8, escreve da mesma maneira, só tem 2 pontos no final, você bota case 6,8, o tipo é aranha, mais uma vez, break. O outro caso vai virar default. O tipo padrão, isso é, caso nenhum desses de cima seja o escolhido pelo switch, o tipo é ET.
Perceba aí que como a cláusula default é a última, eu não preciso do break. Você pode até colocar, mas ele não é necessário. Terminado isso, eu tenho o fim escolha. Fim escolha seria o fechamento do bloco lá de cima. No final, eu escrevo o tipo na tela e acabou meu programa. E adivinha o que a gente vai fazer agora? Isso, acabar a aula. Não, brincadeira. A gente vai fazer isso utilizando o NetBeans. Vamos fechar aqui esse projeto. Caso precise, salve. Vamos criar um projeto novo. Vai ser uma aplicação Java. Dessa vez eu vou criar a classe principal, não vou usar o swing. Vai ser programa pernas. Finalizar. Ele vai criar a classe, vai criar meu método main, que é o principal. E vou fazer o seguinte. Scanner, tech, igual new scanner, systemout. Systemin, perdão. Ele vai dar o erro, eu vou adicionar a classe scanner. Vamos ler agora. Quantas pernas? Aí eu vou ler a perna. Ler a perna é ótimo, né? Int perna igual a tech, que é o nome do meu objeto. Olha aqui em cima, ó. Tech.nextInt. Já que é um número inteiro. Escrevendo na tela aqui. Isso é um ou uma. Vamos ao switch. Switch. Perna. Abri, ó. Quando deu Enter, ele automaticamente já fechou para mim. Ó. Vamos aos cases. Case 1, 2 pontos. Vou ter que declarar a variável tipo aqui. String, tipo. Não vou jogar nenhum valor dentro, porque eu vou jogar só aqui, ó. Tipo, recebe uma perna SACI. Esse exemplo tá péssimo. Break. Case 2, tipo, igual a bípede. Vocês são bípedes. Eu também. Break. Case 3. Vou fazer aqui. Tipo, tripé. Break. Case 4. Tipo, quadrúpede. Case 6. Tipo, igual aranha. É um pouco diferente. Break. E outro caso, que é o default. Tipo, é ET. Break. Não tem problema eu botar break aqui. Ele não é necessário, mas não tem problema eu colocar. No final desse switch, eu vou colocar um systemout tipo. Só isso. Vamos executar. Quantas pernas? Uma. Isso é um SACI. Quantas pernas? 4. Isso é um quadrúpede. Quantas pernas? 3. Isso é um tripé. Quantas pernas? 6. Isso é uma aranha. Quantas pernas? 200. Isso é um ET. E aí? Deu para entender o switch? O grande problema do switch é que ele não funciona por intervalos. Então, por exemplo, se eu quiser testar de 2 a 5, eu tenho que fazer 2, 3, 4 e 5. Outra coisa, o switch também não serve para números reais, somente para números inteiros. Então, assim, ele é bem limitado, mas, em alguns casos, ele é mais útil do que utilizar um se dentro do outro, um se dentro do outro. Mas, lembrando que a gente acabou de ver, existe a opção do else if, que faz mais ou menos o mesmo recurso e posso utilizar intervalos. Então, cabe a você escolher qual é a melhor estrutura. Eu não vou chegar para você e falar assim, sempre que for isso, usa o case. Não, sempre que for uma situação, você resolve o seu problema do jeito que você quiser, né? Eu estou formando programadores, eu não estou formando copiadores de código. Esse é o meu objetivo. Então é isso, é mais uma aula que chega ao fim.
A partir de agora, a gente vai partir para outras estruturas de controle, que são as estruturas de controle de repetição. A gente vai ver tudo bonitinho, com fluxograma, né? O sentido do looping. Se você se enrola um pouquinho com repetição, o uso do fluxograma ele vai facilitar bastante a sua vida. Acredita em mim, pequeno gafanhoto. A gente se vê na próxima aula para falar sobre isso. Mas antes, como não pode deixar de acontecer, assine o canal. A gente tá rumo aos 100 mil. A gente não tá perto, não. Precisa do trabalho de vocês. Eu tô tendo trabalho. Tenham vocês também. Apresenta pros seus colegas pra gente chegar a 100 mil o mais rápido possível e tascar um quadro bonito aqui nessa parede. Clicando aqui, você vai ter acesso à playlist com todas as aulas e exercícios que estão sendo lançados pro curso de Java. Só curso de Java. E clicando aqui, tá todo o conteúdo organizadinho, tudo bonitinho, ó, chuchu beleza, para você poder aprender Java definitivamente. Eu falei para você que esse ia ser seu curso definitivo, você tá achando devagar? Não é, meu filho. Tenha paciência. No final do processo, você vai poder bater no peito e dizer: eu sei Java. E não sei Java com porcaria não, sei Java com interface gráfica, eu sei utilizar Swing. Mais uma vez, eu queria mandar um abraço para todo mundo, principalmente aos nossos patrocinadores, a Hostnet e o Grupo Educandos, que estão patrocinando, que estão tornando possível esse curso. Vocês vivem pedindo, eu quero curso de Java, eu quero curso de Java. Querer é uma coisa, eu querer fazer é uma coisa, mas eu preciso de sustento para esse projeto. Quem nos dá sustento são os nossos dois queridos patrocinadores. Queria agradecer de coração, cara, vocês são demais. E é isso aí, meu gafanhoto. Não esquece de praticar bastante. Vai sair aí a aula de exercícios. Tem muito exercício. Cara, isso aqui cai direto em concurso, né? Pra marinha e pra aeronáutica. Então eu vou mostrar pra você. E vou trazer também, como sempre, alguns exercícios práticos pra você fazer. Onde eu não dou a resposta, eu só mostro funcionando. E você, pequeno gafanhoto, vai ter que fazer. Mais uma vez, um forte abraço. Pratique sempre. E até a próxima.